Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos abrir a nossa apostila em ciências. Vamos começar a nossa apostila. Astros em movimento. Você já esperou um dia inteiro para que pudesse passear com a sua família no dia seguinte? Já esperou um mês, um ano, para que uma data especial chegasse? Os períodos de tempo, como o dia, o mês, o ano, eles estão relacionados com os movimentos dos astros no céu. Você está preparado para descobrir como esta relação acontece? Vamos lá então? Marina é uma menina que se tornou detetive por acaso em uma aventura. Ela vai a Paris, na França, ao lado de Sherlock IV, neto do famoso detetive Sherlock Holmes, seu herói. Leia o trecho dessa história e converse com os colegas sobre as questões a seguir. Vamos lá? Depois de 11 horas de viagem, ele anunciou com entusiasmo: Bonjour, mademoiselle. Marina, você está na França. O jato estava pousado sobre uma plataforma. Marina esperava apreensiva em sua poltrona. Depois de alguns instantes, a porta do jato se abriu. Ela olhou para Sherlock IV, esperando uma reação. Vendo-o levantar de sua cadeira, mas apenas recebeu algumas palavras. Bem, está entregue, minha cara. Uma colaboradora. Esta está à sua espera, ao lado de fora, e a levará ao hotel Le Tourville, onde você poderá tomar café e descansar. O fuso horário, aqui tem uma diferença de 4 horas, né? Então, ela foi para a França e o fuso horário, a diferença é de 4 horas. Viagens longas entre cidades que apresentam diferenças de horário podem causar mal-estar e cansaço. De acordo com o texto, o que Marina poderia fazer para se sentir melhor? Então, ela poderia comer e descansar. Marina viajou por algumas horas e chegou a Paris, na França, com somente 4 horas de diferença em relação à cidade onde ela mora, que ela fica aqui no Brasil. Você sabe o que define a diferença de horários entre dois locais? O que será que define a diferença de horas entre esses dois locais? E você já ouviu falar sobre fuso horário? O que significa esta expressão? Rotação da Terra e a contagem do dia. Então, o que é rotação? Rotação é o movimento que determina o período de um dia na Terra. Então, é o dia e a noite. O período de rotação leva 24 horas. Vamos lá? Você já estudou que a Terra realiza movimentos de rotação e de translação. Rotação é a volta que a Terra dá ao redor de si mesma em torno de um eixo imaginário e tem a duração de aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia. O movimento de rotação é responsável pela ocorrência dos dias e das noites, que se iniciam em momentos diferentes pelo planeta. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo, uma parte dela é iluminada pelo Sol. Nesta parte é dia. E a outra parte fica no escuro. Nessa parte é noite. Observe na imagem que é dia em São Paulo e noite em Paris. Então, aqui, ó, os astros estão fora da escala do tamanho e da distância. Aqui nós temos São Paulo, que está no hemisfério sul. Aqui está o eixo de rotação, né? Por onde a Terra gira, o sentido. Então, durante o movimento de rotação, a Terra gira em torno de si mesma
em torno de um eixo imaginário. Você sabia que para organizar os horários em todas as cidades do mundo foi criado o sistema de fuso horários? Nesse sistema, o mundo está dividido em zonas horários, que apresentam o mesmo horário. Em virtude de seu tamanho, o Brasil está dividido em 4 zonas horárias, sendo que o horário de Brasília, em amarelo no mapa, é o oficial. Então, observem aqui, ó, o mapa está dividido em zonas horárias, né? Então, nós temos o fuso horário, a diferença das horas. Outras evidências da rotação da Terra. Em razão do movimento da rotação da Terra, vemos o Sol se movendo no céu durante o dia. Na verdade, o Sol não se move, mas aparenta se mover conforme a Terra gira, ao redor de si mesma. Nesse movimento aparente, no início do outono e da primavera, o Sol surge na direção do ponto cardeal leste e se põe na direção do ponto cardeal oeste. Então, aonde o Sol nasce é na direção leste e aonde o Sol se põe é na direção oeste. Observem aqui o Sol nascendo na direção leste e se pondo aqui na direção oeste. Apenas nos primeiros dias da primavera e do outono, o Sol surge no horizonte, exatamente no ponto cardeal leste e se põe no ponto cardeal oeste. A trajetória aparente do Sol no céu faz com que o tamanho e a posição das sombras se modifiquem durante o dia. As sombras mudam de posição e de tamanho, dependendo da época do ano e da região do planeta. Observe os formatos e as posições da sombra de uma pessoa em São Paulo, no hemisfério sul, e de uma pessoa em Paris, no hemisfério norte, às 16 horas do dia 23 de setembro, que é o início da primavera, em São Paulo, e início de outono em Paris. Então, vamos lá. Aqui em Paris, na França, aqui em São Paulo. Bem exatamente no dia 23 de setembro. Olhem a posição da sombra, como que fica, onde o Sol. Então, a posição e o formato das sombras mudam ao comparar localidades dos hemisférios norte e sul. No início da primavera, em São Paulo, a trajetória do Sol tem uma inclinação ao norte e em Paris, uma inclinação para sul. Ao observarmos o céu à noite, podemos perceber que as estrelas e os demais astros também mudam de posição conforme a Terra gira ao redor de si mesma. Por exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul pode ser vista em diferentes posições durante a noite. Além disso, dependendo da localização do observador no hemisfério sul ou no hemisfério norte, algumas estrelas podem não ser vistas. A constelação do Cruzeiro do Sul, por exemplo, pode ser vista apenas no hemisfério sul. Observe as diferentes posições das estrelas de acordo com o horário e com o local. Então, aqui em São Paulo, no hemisfério sul, às 19 horas. E aqui também, em São Paulo, às 23 horas e 45 minutos, né? Então, elas também mudam de posição. E aqui, em Paris, na França, temos o hemisfério norte às 23 horas e 45 minutos. Então, no hemisfério sul,
a posição da constelação do Cruzeiro do Sul, ela muda durante a noite conforme o movimento de rotação. E no hemisfério norte, aqui na França, ela não é vista. E outras constelações, setas vermelhas, aparecem em posições diferentes. Você sabia que em 1851 o físico francês Jean Foucault demonstrou a rotação da Terra por meio de um movimento de um pêndulo? O pêndulo de Foucault consiste em uma esfera pendurada por um fio que se movimenta em um vai e vem. Com o passar das horas, a trajetória desse pêndulo gira, evidenciando a rotação da Terra. Então, aqui nós vamos confeccionar um pêndulo. Vamos precisar de uma garrafa PET, uma tesoura sem pontas, um barbante, uma tinta guache, cola líquida, água, fita crepe e um papel craft. A tia Ana fez e vai mostrar para vocês na sala, ok? Então, eu já vou mostrar para vocês como que ficou. Então, o pêndulo, ele fica assim. A tia perfurou as laterais da garrafinha, fechou, fez um furo aqui. E olhem, depois na sala a tia vai pôr tinta e nós vamos fazer a experiência, ok? Por que que ele é um pêndulo? Porque ele fica girando, a tia vai amarrar ele em alguma coisa, ele vai ficar girando. Então, isso é o pêndulo de Foucault, tá? Quem criou ele foi o físico Jean Foucault, tá? Ele mostrou o movimento da rotação por meio desse pêndulo, que, ó, ele fica girando, né? Então, o movimento de rotação, a Terra gira em torno de si mesma e produz o dia e a noite, ok?